ele já estava esperando, porque hoje o assunto é muito legal e eu acho que as pessoas têm muita dúvida quando a gente fala de hérnia. Hoje a gente vai falar de uma hérnia abdominal, mas eu já vou começar essa entrevista perguntando aí amplamente a respeito da hérnia com o nosso querido gastroenterologista, Dr. Marcos Belotto. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer sempre tê-lo aqui. E eu quero começar te perguntando o seguinte. A gente já tem uma foto, né? Parece uma coisa estranha e tudo, mas não precisa ficar assim, né, com medo da foto. Nossa, Carol, que coisa, ela não é muito bonita. Não, não é muito bonito. Mas a gente precisa entender, conhecer até para identificar. Antes da gente falar da hérnia abdominal, a hérnia, na verdade, ela pode ocorrer em várias partes do corpo. Sim. Certo? Sim. Quando é considerado uma hérnia? A definição de hérnia, para o telespectador entender, é uma fraqueza do músculo entre um músculo e outro. E daí, no caso da parte abdominal, as alças abdominais do intestino já acaba saindo. Então o telespectador imagina que aqui é um músculo, existe uma fraqueza no nosso músculo e com a fraqueza do músculo ocorre a saída, igual está aqui. Aqui estaria uma parte do músculo, aqui estaria a outra parte do músculo e aqui teria o quê? Um vão. E com isso o intestino sairia, por isso que a gente tem esse abaulamento. E é sempre nessa região? Pode ser mais baixo, mais... Pode. Tudo? Tem alguns tipos de hérnia. O mais comum são as hérnias inguinais, igual a gente vai mostrar depois na Vitória. A hérnia, ela ia ter 25 vezes mais frequente no quê? Nos homens. Ah, é? Por quê? A hérnia está relacionada à profissão de fazer força física e aumento de prensa abdominal. Então, antigamente, existia um índice maior de tabagistas masculinos. Então, são tossidores mais frequentes do que as mulheres. Então, constantemente ocorre o quê? Uma força no músculo e esse músculo acaba enfraquecendo e rompendo, gerando a hérnia. Nossa, eu não fazia a menor ideia disso. Então, pessoas que fazem muito exercício abdominal? São diferentes, eles fazem exercícios para fortalecimento do músculo. É diferente das pessoas que eles fazem força, mas sem o fortalecimento deste músculo. Além disso, o que a gente sabe, conforme a gente vai passando a idade, o nosso músculo vai enfraquecendo. Então, você tem uma chance maior de ter hérnias. E hérnia é algo extremamente comum. Um dos colegas aqui da produção, quando eu cheguei, veio até comentar que ele teve hérnia. E ele descreveu o quadro certinho do que a maioria das pessoas tem e como ele descobriu. Então, existe um quadro clássico de hérnia? Geralmente. Então, vamos contar. Como é que é? Normalmente, como é que as pessoas descobrem uma hérnia? Geralmente, eles começam a ter dor na região. E quando ele tem, principalmente na virilha, que é onde mais tem dor, ele vê um abaulamento. E quando ele deita, melhora esse abaulamento, some e diminui a dor. Esse do colega nosso, ele mesmo falou que toda vez que ele ia fazer peso, ele sentia que tinha um abaulamento na região da virilha e tinha dor. E daí ele foi procurar ajuda médica. E eu imagino que quando a gente nota algo assim, que você está se olhando no espelho, né, olhando alguma coisa, você vê essa bolinha, você já acha que é outra coisa. Principalmente não é? mulheres. Eu acho mulheres... Não, e a ansiedade, falar, ai meu Deus, é um tumor, alguma... Eu imagino que inclusive as pessoas vão procurar ajuda rápido e até os médicos, olha, não, calma, é uma hérnia, mas com já uma piração que pode ser outra coisa, né? Principalmente na virilha, por quê? Tem as ínguas, né, os linfonodos, então tem algumas doenças que crescem nessa região e que não são hérnias. E tem pacientes que chegam falando assim, olha, eu tenho esse abaulamento, você vai ver não é hérnia, pode ser um tumor de parede, outras coisas mais raras. Mas é o que dizem, se causa uma dorzinha, a chance é de ser hérnia. Sim, a grande maioria, felizmente. Graças a Deus. A gente vai colocar um vídeo daqui a pouquinho, Marcelo, vamos colocar agora? Vídeo, então, está no ponto, olha lá, esse vídeo é interessantíssimo, gente, presta atenção. Vamos lá, doutor. Se a gente for notar, aqui a gente está dizendo o quê? Tem a pele e aqui tem a parede, os nossos músculos. Quando a gente tem a fraqueza do músculo, a pressão dentro da barriga faz que saia o quê? A hérnia. A hérnia nada mais é que uma parte do conteúdo que está dentro da barriga que acaba saindo.
Tá. E o que acontece? Depois a gente vai mostrar na bonequinha na Vitória os tipos de hérnia que tem e como que a gente faz a correção. Tá. Antigamente... segura aí que essa já é... Segura. Daqui a pouquinho a gente passa qual é, então, a cirurgia. Vamos deixar mais para o final, a gente vai tirando as dúvidas. Quando chegar na hora do tratamento, a gente volta desta imagem. É bom que de desenho a gente não se impressiona, né? A cara da Camilinha. A Camilinha, ela é a que produz aí nossos super vídeos. E porque eu imagino que para as pessoas seja algo que, num determinado momento, seja um pouco chocante. Sim, e mais o que tem mudado é que antigamente você fazia uma cirurgia como o nosso colega fez há 17 anos atrás, que era um corte de 7 a 10 centímetros, uma semana de repouso, pelo menos um mês sem academia. Nossa. Hoje, a gente faz uma incisão de 1 centímetro no umbigo e 2 de 3 milímetros. O paciente tem alta 12 horas depois e ele volta a fazer atividade física em 4 a 7 dias. Que maravilha. Por causa que a cirurgia hoje, por laparoscopia ou robótica, o reestabelecimento é muito precoce. Tanto que existia um entrave muito grande. Quem é maratonista, as pessoas muito fitness falavam, não vou operar porque eu tenho que ficar um mês sem. Entendi. E hoje em dia, nesses profissionais do esporte, principalmente, em 48 horas a gente libera eles para voltar às atividades de treinamento. Que legal, graças a Deus. Então, todo mundo sem medo de ser feliz com aí, certeza. Se descobrir uma hérnia. Vamos começar já com perguntinha do público. Daqui a pouquinho a gente conta aqui o caso da Vitória. Nossa personagem de hoje, tá aqui. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Um beijo, Dani, obrigada. Uma pessoa que já operou a hérnia umbilical e ficou com uma tela implantada, pode praticar atividade física normalmente? Antes de responder a respeito da atividade física, vamos entender como pode ser... Quer já usar a Vitória pra gente responder? Tá bom. O que acontece? A gente pode ver, vou mostrar, a hérnia geralmente na região aqui da virilha. Tá. E como que a pessoa sente? Ela sente um abaulamento na região. Tá. Só que esse abaulamento, ele murcha conforme deita. Por quê? Porque como você diminui a pressão dentro da barriga, quando deita, as estruturas dentro da barriga voltam para a região. Entendi, é como se a paredezinha do intestino voltasse. Isso. E o que acontece? Geralmente, os pacientes, eles... Põe o dedo aqui, Carol, para mim, por favor. Quando você põe o dedo e você força, ele reduz. E o que a cirurgia faz? Imagina que aqui tem um pedaço do músculo e aqui outro pedaço do músculo que tem essa falha. Antigamente, a gente costurava essa região. Tá. Só que se viu que costurando, os índices de recidiva da hérnia eram muito grandes. Então se colocou uma redinha, que é o que a Daniela perguntou. Essa redinha é para diminuir os índices de recidiva. Então, Daniela, você deve sim fazer exercício. A colocação da tela é uma tecnologia que veio para fazer que o paciente possa ter a vida igual ele tinha. Tá. O que mudou ao longo do tempo, que hoje, em pessoas fits, cada vez mais existem telas que a gente fala que incomodam menos os pacientes. Antigamente, você colocava telas extremamente duras, os pacientes ficavam incomodados. Quando faz frio, os pacientes sentiam um pouco de dor. E hoje, felizmente, a tecnologia mudou. Tá. Então, a pergunta da Daniela, você pode fazer sim exercício físico e não é por você estar fazendo exercício físico que vai voltar a hérnia. Tá, mas, por exemplo, essa hérnia, como você explicou, que a parede do intestino ela vai, quando deita volta, quando comprime ela também volta. Há um crescimento dessa hérnia, ela vai crescendo devagarinho ou não? Sim, porque se a gente imaginar, você tem um defeito de um lado e um defeito do outro. É como se fosse uma porta e essa porta está um pouquinho aberta. Tá. Mas tem várias pessoas tentando empurrar essa porta, com o tempo ela vai aumentando esse defeito e a correção vai ficando cada vez mais difícil. Além disso, o paciente vai tendo cada vez o quê? Mais dor. Então sempre dói? A maioria das vezes sim, porque tem pessoas que acabam não sentindo dor, sentem só o abaulamento, que são pessoas mais resistentes à dor. Tá. Mas mulher, principalmente, a gente vê que quando elas vê pequenas falhas no umbigo, principalmente durante a gestação, forma aquelas bolinhas no umbigo, que é a hérnia umbilical, e que sim,
a gente precisa corrigir. Por exemplo, hoje de manhã, o primeiro paciente que eu operei hoje de manhã foi de uma hérnia umbilical, e ele foi deixando, e ele estava fazendo academia, fez uma força e teve muita dor. E daí a gente acabou operando porque estava, que a gente fala, encarcerada, não estava estrangulada. Tá. Encarcerada, o que é? Quando o intestino vai, ele fica difícil de voltar, mas ele consegue voltar. Tá. A estrangulada é quando você aperta tanto o intestino que ele acaba o quê? Isquemiando, falta oxigênio e ele acaba morrendo. Tá. Daí sim, é uma emergência médica isso. Porque aí pode ter até uma hemorragia. Pode, e pode estourar o intestino daí. Nossa. Vamos colocar mais uma perguntinha do público, porque eu sei que estão chegando várias, até pra gente entender alguns casos aqui, e já eu vou mostrar o vídeo. Vamos responder essa aqui, porque eu vou deixar uma pergunta pro doutor importante. Essa é de quem? Da Micaela? Michela, desculpa, um beijo. Operei hérnia inguinal bilateral há quase um mês, porém sinto dores na virilha. Ainda é normal? E eu ia te perguntar, ela tá com uma foto de grávida ali. Que bom que colocaram essa pergunta, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Na gravidez, a gente sabe que algumas mulheres podem ter aquela distensão diástase. Isso tem relação com hérnia? Não tem a relação com a hérnia. Diástase de reto nada mais é que na vida embrionária, a gente tem a união dos dois músculos, do reto abdominal anterior, direito e o esquerdo. Tá. Essa união, em alguns pacientes, ele é mais espaçada. Tá. Só que não é uma falha da musculatura. Tanto é que diástase de reto, que é o nome técnico, não é necessariamente cirúrgico, ele só é cirúrgico por estética. Por estética. Tanto é que na semana passada a gente operou uma paciente que ela fez a correção da diástase de reto puramente estético. Não tem... E gastro também faz? Sim, porque no caso dela, ela tinha uma hérnia umbilical e a gente operou pela mesma incisão. Entendi. Aproveitou que estava fazendo uma cirurgia e corrigiu essa diástase. Porque geralmente as mulheres, ela é a alta diástase, então a mulher fica muito incomodada esteticamente. Entendi. Por isso que geralmente elas pedem para fazer a correção. E a correção da diástase é um pouco diferente. Nada mais é que você tem essa distância, é aproximar essa distância que tem. Não precisa colocar a tela, porque não é um defeito da fraqueza do músculo. É algo que separou porque teve uma gestação, que aumentou ali os órgãos, isso. Né? Eles mudaram de posição. Sim. Para a gente entender, a hérnia inguinal, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, no caso, ela tinha essa falha nos dois lados. Quando você opera, existe 3 nervos nessa região que a gente manipula. Então, é normal até um mês você sentir dor? Sim. Principalmente se a cirurgia foi cirurgia aberta. Tá. Quando a cirurgia é cirurgia laparoscópica, a dor é menor. Tá. Mas a gente fala que em até 3 meses tem pacientes que podem sentir um pouco mais, que são mais sensíveis à dor, algum incômodo. Tá, então é normal. É normal, principalmente se a cirurgia foi aberta. Vamos mostrar nosso vídeo, então agora sim vamos retomar o vídeo na parte do tratamento para a gente conhecer como é de fato a cirurgia, o que fazia, o que hoje é feito, né? Basicamente a gente vai ver que até para questão de explicação, aqui é a hérnia, que é onde tem o abaulamento, igual da bonequinha da Vitória, quando a gente insuflou. Tá. Aqui seria o que? A estrutura, o intestino tentando sair. Tá. Se a gente tinha o enfraquecimento dessa região, o que a gente faz? Aqui está mostrando que a gente está costurando essa região, e esses 2 músculos que vão estar aqui, a gente vai o quê? Se eles estão separados, a gente vai aproximar. Então, a gente está vendo aqui que a gente está fechando essa região. Mas, uma vez que a gente já cobriu essa região com vários pontos na musculatura, o que a gente faz ainda depois em cima? A gente coloca uma tela nessa região, ó. É essa telinha, então. Para ter uma resistência ainda maior. Porque esse músculo nosso já era um músculo desgastado. Então a gente coloca a tela em cima e, por fim, a gente fecha as outras camadas que a gente abriu. Certo. Basicamente, por que a cirurgia por vídeo não se dói tanto? Porque todos esses pontos que a gente viu no músculo, na pele, não existe. Basicamente, o que a gente faz, por dentro da barriga, coloca só essa tela.
Tá. Então, em vez desse corte que a gente tem aqui de 7 a 10 centímetros, se ganha um corte dentro do umbigo de 1 centímetro. E o que vai determinar o tipo de cirurgia? Basicamente, a experiência do cirurgião de realizar esses procedimentos, que é o procedimento de hérnia aberta, tecnicamente ele é mais simples do que a fazer por cirurgia por vídeo ou por cirurgia robótica. Entendi. Em casos muito extremos, quando as hérnias são muito grandes, ou o paciente não pode receber anestesia geral, daí se faz a técnica convencional, a técnica aberta. Tá. Mas que hoje, felizmente, é cada vez mais raro. E, claro, sempre quando a gente está fazendo uma pauta desse tipo de assunto, e a gente sabe que envolve o sistema público de saúde, nem todo mundo tem o plano de saúde, né, e que a saúde de todo mundo deveria ser de graça, deveria ser bom para todo mundo, a gente sabe, mas não vamos discutir isso agora. O que eu acho importante a gente colocar, por isso que eu te perguntei esse lance do que vai fazer, quem vai decidir por qual cirurgia optar. Pode ser que alguns hospitais também não tenham esse recurso robótico e coisas mais avançadas quando a gente está falando do sistema público de saúde. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Eu vou dar um exemplo assim, da instituição a qual eu faço parte, que é a Santa Casa. Lá a gente faz as cirurgias, tanto as cirurgias abertas como as cirurgias laparoscópicas. Tá. A gente seleciona de casos a casos qual que a gente consegue fazer por vídeo e aberta. Tá. A doença, essa hérnia, é uma doença, como você muito bem falou, Carol, de saúde pública. Tanto é que existem mutirões que são feitas até pela Santa Casa em vários lugares para tentar corrigir essa deficiência de pessoas que estão na fila há muito tempo. Olha Por só. quê? Eu vou dar um exemplo assim, se você trabalha com força, trabalhos manuais, tipo pedreiro, marceneiro, e ele tem hérnia, esses pacientes ficam afastados do trabalho até corrigir. É verdade. E a gente vê pacientes que estão 6 meses, 1 ano, afastados do trabalho, esperando para poder ser operado. Fora até do campo de trabalho, Sim. muitas vezes, e que é complicado, inclusive, para a vida pessoal. Por isso que eu quis tocar nesse assunto, acho importante a gente até entender, por isso que tem que conversar com o médico, por isso a gente faz pautas desse tipo. É claro que você precisa ter o seu diagnóstico, conversar com o seu médico, mas tendo a informação de que hoje a gente tem um outro tipo de cirurgia que pode ter uma recuperação melhor, mais rápida, eu acho que isso tem que ser colocado, né, e entendermos aí quando essa pessoa está apta e quando os recursos que ela tem de hospital, de médico, podem caminhar para um lado melhor, né? Excelente colocação sua, porque a gente vê muitos pacientes que eles escondem que tem hérnia, porque eles não querem falar para a empresa, e como existe essa coisa de ficar afastado às vezes 1, 2 meses por causa da cirurgia, eles escondem a dor também para não se afastar do trabalho. Tá. E daí, quando está em casos mais extremos, que eles chegam até a gente no consultório. E pelo que eu vi, até mostrando as fotos das perguntas que a gente colocou hoje, comete jovens, né? Sim, e acomete jovens e numa faixa etária que a gente fala faixa produtiva. O colega que a gente operou hoje de manhã tem 34 anos, são pacientes jovens. E geralmente eles sempre fazem a mesma pergunta, principalmente as pessoas que treinam muito. Eu não queria operar porque eu vou demorar para retornar minhas atividades, meus treinamentos. Quando a gente faz a técnica por dentro, por vídeo ou robótico, o reestabelecimento, que você pode em 1 semana a gente libera para exercícios físicos. E o paciente, depois de 12 horas, vai de alta. A gente fala que são procedimentos ambulatoriais. Tá. Você opera de manhã, vai embora à tarde. Aparece em algum, por exemplo, se a pessoa faz aí os exames complementares, check-up, exame de sangue, Sim. aparece algum fator de como vocês chamam? Ultrassom, que a de gente... marcação, fatores... Tem um nome isso, não tem? Quando vocês vão avaliar, marcadores. Marcadores? O marcador basicamente é o ultrassom. Não existe marcadores igual a mulher faz para mama, para ovário, que são marcadores no sangue. Tá. Mas no ultrassom a gente consegue ver a hérnia. Mas mais do que isso, o diagnóstico de hérnia é basicamente clínico, de a gente examinar o paciente e ver que Você tem já esse saca abalamento. na hora, né? Tanto é que a gente pede ultrassom em raros casos quando você tem dúvida diagnóstica. Tá. E hérnia, é importante a gente falar que é algo sempre cirúrgico, porque como você mesmo falou, não tem como um músculo que está separado curar, fechar. Então ele só tende a aumentar.
Então, tem que estar atento. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo pra Li. Obrigada, Li. Qual a diferença da hérnia abdominal e das hérnias decorrentes de cirurgias de apêndice? Vamos falar um pouquinho de apendicite. Li, um beijo. Qual a diferença da hérnia abdominal daquelas hérnias decorrentes de cirurgias de apêndice? Vamos entender, então, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Li, a hérnia que você está se referindo é o que a gente chama de hérnia incisional. Tá. É uma das hérnias que fazem parte das hérnias abdominais. A gente vai usar a Vitória para entender de novo. Tá. A cirurgia do apêndice, quando ela é feita por corte, a gente vai fazer um cortinho aqui, simulando que vai tirar o apêndice. Quando a gente fez o corte aqui, depois você vai suturar, vai ligar o músculo que a gente separou. Tá. Muitas vezes, por fraqueza, obesidade, infecção, que a cirurgia do apêndice ela é uma cirurgia infectada, ocorre uma abertura desses pontos. Então, em vez de ficar os músculos aproximados um dos outros, fica músculos abertos. Tá. Então, a hérnia incisional nada mais é que uma hérnia de um local que você já foi operado, que teve a incisão. Entendi. E por que precisa ser corrigido? Pelos mesmos motivos que a gente falou, a gente tem uma falha nesta região. Então ela é diferente porque ela surge depois de uma cirurgia para fazer aí o tratamento da apendicite, tirar o apêndice. Mas a hérnia em si, depois que ela aparece, ela se torna uma hérnia abdominal. Sim, e com o tempo ela vai crescendo nessa região, por isso que quanto antes você corrige essa hérnia, melhor, por quê? O quanto que você vai ter que aproximar dos músculos, o tamanho da tela que você vai ter que pôr e o restabelecimento do paciente acaba sendo muito mais rápido. Vamos aproveitar que ela citou aí de apendicite, e é um negócio, assim, nunca falamos aqui no programa, a dor é do nada? De apendicite? Não, a dor começa geralmente, o paciente começa com desconforto falando assim, eu acho que eu comi alguma coisa, eu tô meio enjoado. E a dor começa perto do umbigo e depois de algumas horas que ela se situa perto da espinha, que a gente fala fossa ilíaca direita, que é bem nessa região. Tá. Perto da que a gente fala da espinha, aqui do lado direito. E a localização do umbigo para se localizar aqui é de 12 até 48 horas. O problema é que, como começa com uma dor periumbilical, o paciente tem um pouquinho de náusea, ele fala, é alguma coisa que eu comi errado. Daí toma um remédio, toma um chá. Dá uma mascaradinha. Muitas vezes, quando vai até o pronto-socorro, a apendicite já está, como a gente fala, estourada. Infelizmente, ainda se morre por apendicite, no Brasil e no mundo, se morre de apendicite. Puxa. Então, é uma cirurgia que pode ser extremamente simples e rápida, até casos que, quando não diagnosticado, pode levar ao óbito. Porque, se a gente for ver, é uma estrutura, é uma parte do intestino que infeccionou, em alguns casos rompe. Entendi. E daí cai fezes do intestino dentro da barriga. Esse é o problema. Agora, é uma dor incapacitante? Em determinado momento ela fica incapacitante? Da apendicite, sim. Porém, quando ele dá essa dor incapacitante, ela está em estágios avançados. Entendi. E mais do que isso, na fase inicial, a gente vê o paciente que ele começa com uma dor no lado do umbigo, ele se conhece o organismo e fala, tenho algo errado, eu vou ao hospital, ele chega com um quadro de dor muito pequena. Tá. Nos casos que o apêndice já está uma infecção maior, daí sim, a dor de o paciente chegar com o que a gente fala com dor incapacitante, como você mesmo referiu. E não tem como dizer, não tem prevenção, né? O que traz aí esse rompimento, né? Essa inflamação desse apêndice? E o apêndice já teve várias teorias por que pode aumentar ou não a chance, nada se comprovou. Olha só. E o que a gente sempre fala é alerta, porque mesmo o leigo sabe que quando tem uma dor no lado direito, ele fala, pode ser apendicite. Ai, meu Deus. Eles sempre falam isso e teve essa dor, teve a suspeita, a melhor coisa,
é ir ao pronto-socorro mesmo. É verdade. Eu já tive uma dor muscular, mas que eu falei, não é possível que é muscular, mas tá doendo muito. Que eu fiquei nessa dúvida. Mas, enfim, graças a Deus não era, porque depois passou, mas então eu acho que era muscular mesmo. Mas engraçado como sempre em problemas como esse ou na medicina, a gente procura algo que a gente possa fazer para se prevenir, para estar mais atento. Então, se nesse caso não tem nada comprovado, eu acho que a informação é sempre o melhor, né? Com certeza, a apendicite é uma delas que, como você disse no início do teu programa, as informações que você dá aqui acabam muitas vezes, como foi o caso da Paula, mudando a vida das pessoas para melhor, né? Pra ter um clique, né? Sim, Pelo menos para ter um clique. Vamos fechar essa pauta linda com uma pergunta do público, que eu sei que chegaram várias e o que mais me chama a atenção são de mulheres jovens, né? Olha lá. Andréia, um beijo, obrigada. Existe a possibilidade de ter hérnia só com líquido como conteúdo nessa região inguinal? O que acontece assim... Vamos rodar nosso vídeo de novo? Que aí o doutor vai explicando. Vamos rodar de novo. Quando você tem a hérnia nessa região, geralmente é uma estrutura. O que, se a gente estiver referindo a homem, você pode ter uma coisa que se chama hidrocele. É uma outra doença que é basicamente, para vocês entenderem, é uma comunicação da barriga para o testículo do homem. E daí, essa comunicação, às vezes, gera um aumento de líquido na bolsa testicular. Tá. Mas a hérnia inguinal em si é sempre uma estrutura, não líquido nessa região. Tá. Então, a gente tem que avaliar se o paciente, no caso, tem a hidrocele, que é líquido na bolsa testicular, ou se ele tem a hérnia propriamente dita. E é sempre a parede do intestino. Então, ou a gordura. Ou a gordura. Mas o perigo é romper e ter fezes na região. Porque, basicamente, o que fica solto dentro do nosso abdômen é o quê? As alças intestinais e a gordura, é o epíplon que a gente fala. Tá. Então, qualquer um desses pode entrar nesse orifício. Entendi. Olha que bela aula, só temos que agradecer. E para fechar, vai ter alguém perguntando até como relação, por que a gente chama hérnia de disco, mas é que também sai. Isso. É esse lance de algo escapar ali de uma estrutura. Isso, isso é a parte mais de neurocirurgiões, mas a hérnia que a gente fala de coluna, basicamente, Carol, é assim, você vai ter um disco vertebral e outro disco vertebral. A compressão existe como se fosse um amortecedor entre os dois discos vertebrais. Tá. Essa compressão, quando rompe esse amortecedor, que a gente fala que é o quê? A hérnia. A hérnia. Quando você só tem o abaulamento desse disco, é a protusão. Quando você tem a ruptura desse disco, e daí a compressão das estruturas nervosas, é a hérnia de disco, que daí são quadros que os pacientes têm muitas dores, né? Que geralmente é cirurgião de coluna que acaba cuidando disso. A gente já fez pauta aqui no programa e eu quis citar, porque como a gente usa o mesmo termo, então eu fiz essa relação de algo que está ali escapando de uma estrutura, né? Pra gente. Por isso é chamado também de hérnia, né, doutor? Isso mesmo. E olha, para quem ficou com dúvida, não fiquem, porque o doutor sempre estará de volta. Vocês podem entrar em contato com ele. Tem que estar atento mesmo. Então a gente fala desses temas com muita verdade, né? Com pautas assim bem sérias, para que as pessoas possam ajudar outras quando notam aí alguma coisa e que, né, possam se ajudar também. Vou agradecer Dr. Marcos Belotto, gastroenterologista, o Insta dele, @doutor_Belotto, @doutor_Belotto com 2 T's, e tem um site gastrooncologia.com.br. Inclusive, isso me lembrou um detalhe. O Gabriel, que faz aqui o programa com a Regiane, queridíssimo, um dia que ele passou mal, eu estava chegando na emissora, e ele estava saindo, ele estava muito pálido, e ele falava de uma dor que ele não sabia onde era, e falava. Aí eles até estavam desconfiando de apendicite. Aí eu fiquei olhando bem para ele assim, aí eu olhei, falei, é pedra no rim. Aí ele ficou me olhando, será? Eu falei,
Eu tô te falando, meu marido ficou igualzinho, achei que ele estava infartando, mas ele estava pálido como você, Pedra. E era no final Pedra. Então eu acho que assim, eu tenho, claro, muita informação que eu recebo de vocês, eu estudo muito para entrevistá-los, mas eu acho que isso é legal. Quando a gente tem a percepção e consegue, de repente, ajudar as pessoas no dia a dia. Com certeza, quem já teve pedra, eu já tive. É assustador, né? Dói muito, muito, muito. Foi a primeira vez e única que eu tive que tomar morfina. Então? E é uma dor que os homens, nós homens não somos tão resistentes para dores como vocês, né? Então, quando a gente chega no pronto-socorro, a gente sempre chega gritando de dor, que é uma das piores dores que existe na medicina. Porque não tem posição, né, Fala? Sim. Então, é isso mesmo, tem que correr para o hospital, mas se você tem alguém ali que tem uma informação, poxa, isso já, não sei, é meio caminho andado para você, de repente, fazer X exame e já descobrir, na verdade, se acelera. Acelera. Vamos acelerar sempre essas descobertas, por isso que é importante sempre estar atento aí às informações do Você Bonito e a gente só pode te agradecer. Carol, muito Doutor, obrigado. sempre uma grande aula, muito obrigada. Muito obrigado, eu que e agradeço. até a próxima.